Boa noite. A RTP realiza hoje o único debate televisivo que junta todos os líderes dos principais partidos candidatos às eleições do próximo dia 10 de março. O que esta sondagem diz é que pode haver uma maioria de direita, pelo menos como um cenário é possível, sem a participação do Chega. Isso contraria todas as suas convicções manifestadas até hoje. Boa noite a todos. E bem-vindo. Os números de hoje mostram duas coisas também. Mostram que o Chega tem estabilizado a sua votação entre os 17% e os 20%. Isso significa que, com toda a probabilidade, não haverá nenhuma maioria à direita sem estes votos. Ou seria um cenário muito estranho face ao historial político português. Um partido com 20%, no espectro da direita, não estar a contribuir para essa maioria. Agora, eu acho que nós temos que ser claros sobre a governabilidade do país. E, mais uma vez, nós tivemos aqui Luís Montenegro com a oportunidade de dizer olhos nos olhos aos portugueses que se houver uma maioria à direita, como todas as sondagens indicam, repito, mesmo as que dão vitória a Pedro Nuno Santos, dizem que a maioria parlamentar será à direita. Nós andamos, há 8 anos, a dizer que a habitação está má, que a saúde está um desastre, que a economia não cresce, que o desemprego aumenta, enfim, que o país está a cair. Como é que podemos ter um líder que quer ser primeiro-ministro, mas não é capaz de dizer que convergirá à direita para afastar o Partido Socialista? Porquê é que isto é tão difícil de dizer? É que isto é incompreensível para as pessoas. Ora, se temos um líder do Partido Socialista que está disposto a viabilizar um governo do PSD, isso também não é nada de novo. Entre PS e PSD tem sido praticamente sempre a mesma coisa. Agora, o líder do PSD, que andou a dizer que este governo já não servia, que caiu por dentro, não pode viabilizar aquele que foi o segundo rosto mais importante deste governo. Isto não é uma questão menor. Eu percebo que o Luís Montenegro queira dizer, isto é uma politiquice. As pessoas não se interessam por isto. Mas, desculpe, Luís Montenegro, para o eleitorado de direita, é importante saber que tem pessoas à frente dos partidos de direita que pode confiar e que sabe que jamais dará a mão a quem tem destruído o país, como é o caso do André Ventura, sei que gostava de ouvir a resposta do Luís Montenegro, mas já disse que tem uma garantia do PSD ou de alguém importante do PSD de que isso vai acontecer de qualquer forma. Por isso, eu conheço bem o PSD, foi a minha casa... Quer dizer hoje a Luís Montenegro de quem é essa garantia? Vários anos. Não, o próprio Carlos pôs esse cenário. Disse que, repare, nos cenários que pôs, disse isto. Se chegado ao cenário em que o PS tenha uma vitória, mas haja uma maioria à direita, o Luís Montenegro só tem duas hipóteses. Ou vai para casa, ou governa à direita. Ou então é pior ainda, não deixa ninguém governar. Ora, eu ouvi o Luís Montenegro dizer que se recandidatará a presidente do PSD, mesmo que perca. E penso que estou certo do que estou a dizer. Então, isso significa que terá que governar à direita, porque o país não se inventa. Isto é o que há. E foi essa a garantia que lhe deram, mas ainda não vai dizer hoje quem foi que lhe deu a garantia? Dar garantias. A garantia é que, se Luís Montenegro ficar e houver uma maioria à direita, eu não quero acreditar que 3 pessoas o que têm para oferecer aos portugueses não há governo nenhum. E, portanto, eu acredito que com a crise que estamos vamos precisar de estabilidade. E o Chega disse desde a primeira hora que, apesar de serem eleitorados muito diferentes, com identidades muito diferentes, nós estamos focados em Deixa-me ouvir a leitura do... isto mesmo, muito rápido. Em dar ao país uma solução de estabilidade a 4 anos fora do Partido Socialista. André Ventura, a propósito do caso da Madeira, de que já falamos aqui, retive uma frase sua também. Procuradores e investigadores consideraram os indícios fortes. Depois o juiz não entendeu da mesma maneira. Nestes profissionais, e volto a citá-lo, temos de acreditar, de ter fé nos investigadores e procuradores. Temos de acreditar ou acreditamos mesmo? Bom, antes de mais, deixe-me dizer isto. Estes casos mostram como nós devíamos ser coerentes. E por isso, nós não podemos dizer que António Costa se demitiu bem, independentemente da questão de João Galamba e das suspeitas que existiam sobre Vítor Scária e sobre outros, e aí concordarmos com a demissão e, quando toca a Miguel Albuquerque, não o fazer. Porque isso é o pior serviço que prestamos ao país. É dizer que há a boa e a má corrupção. E é isso que melindra verdadeiramente quem tem, por um lado, que investigar, mas também, sobretudo, quem tem que escolher. E quem tem Está a falar de quem, André? Não, já o disse, estou a falar do PSD, que atuou, e Luís Montenegro particularmente, que atuou, na minha perspectiva, eu permitirei a réplica a seguir, que atuou muito mal neste caso, e aliás eu confrontei com isso no debate que tivemos, precisamente porque dá a ideia que quando é Miguel Albuquerque não há problema nenhum, Miguel Albuquerque ou outra pessoa qualquer, mas António Costa já tinha que se demitir. E isto é o pior serviço que fazemos. Mas nós tivemos há pouco tempo uma entrevista do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça que disse que a corrupção está instalada em Portugal, em todas as fases, praticamente, da vida coletiva. E, portanto, o esforço que está a ser feito neste momento é um esforço no sentido de fazer ou de conseguir fazer investigações, muitas vezes difíceis, levar estes responsáveis à justiça, porque há coisas que não têm a ver com o estatuto processual. Há coisas que nós vemos a nossos olhos. É impossível políticos andarem com quintas de 4 milhões de euros e com barcos de 10 milhões de euros. Não tem que ver com o estatuto de arguido, de acusado. É impossível. E por isso há muito tempo que se pedia que isto fosse investigado.
O que é curioso neste país? É que quando começa essa investigação a ocorrer, e é verdade, como disse o Rui Rocha, nós temos decisões pontuais que foram desfavoráveis a esses procuradores, mas no caso de António Costa eu retive uma coisa. É que demos notícia de manchete ao recurso do juiz de instrução, que tinha que naturalmente defender a sua decisão, mas não falámos do recurso do Ministério Público, que certamente diz que acha que as provas são credíveis. Mas são vamos fortes. ver o que é que dará esse recurso. Não é? Certo, mas porquê é que passámos o recurso de um e não passámos o recurso do outro? Mas tende a acreditar mais no Ministério Público que investiga do que no juiz. Não é uma questão de ter de acreditar. É uma questão de queremos dar aos dois o mesmo peso neste tipo de investigações. Porque dá a ideia que há uma parte da sociedade que, por um lado, quer branquear António Costa e todo o cenário da Operação Influencer, como parece que estão a fazer tudo para sufocar a investigação. E eu queria chegar agora a esse ponto. É quando ouvimos Pedro Nuno Santos dizer que é preciso voltar à hierarquia do Ministério Público e, eventualmente, da Polícia Judiciária. O que está aqui a acontecer não foi diferente do processo Casa Pia de Lisboa. É a tentativa de silenciar a justiça. É a tentativa de, quando há um caso que afeta políticos ou que afeta governos, de voltar atrás e dizer sim, temos que fazer reforma da justiça. Não é porque, em Portugal, o Pedro Nuno Santos podia ter dito assim, precisamos de uma reforma da justiça. Porquê? Porque em Portugal é o 5º país da União Europeia onde os processos demoram mais. Não foi por isso. Porque é o único país da União Europeia em que os oficiais de justiça, alguns ganham 800 euros. Também não foi por isso. Porque é o país da União Europeia onde só se apanha 1% do produto. André, está explicado o seu ponto de vista. Só pedir para concluir, o tempo voa, depois não temos a oportunidade de ir aos outros temas. É criar aqui uma mordaça qualquer, e Rui Rio queria o mesmo, ao Ministério Público. Como que ia dizer? Quando é políticos, tenham lá cuidadinho, senão nós... André Ventura, vou permitir meio minuto a Luís Montenegro e a Pedro Nuno Santos. Acabou o Pedro Nuno Santos, está já com vantagem de tempo, portanto tem mesmo que concluir. É só dizer isto, Luís Montenegro tem razão. Ele disse isto, mas nesse mesmo dia, vários dirigentes do PSD, incluindo os seus números 2 e secretários-gerais, pediram a admissão do governo. Por isso, não faz muito sentido. Vamos avançar, doutora. Soluções para a saúde. Antes de mais, deixe-me dizer isto. Nós não podemos esquecer-nos que há um governo e há uma maioria que são responsáveis pelo estado a que a saúde chegou em Portugal. E essa maioria inclui também o Paulo Raimundo, inclui também a CDU. Como você estava na Troika, no tempo da Troika também o incluí assim. O tempo da Troika também o incluí assim. A responsabilidade que andou a sustentar o último governo do PS. Deixe-me só, porque o Pedro Nuno Santos disse isto e eu não queria deixar passar este ponto em branco. É que fica-lhe muito mal, Pedro Nuno Santos, falar do aumento de salários das forças de segurança, quando vocês criaram a maior bagunça que alguma vez se podia criar em Portugal, criando uma situação de absoluta injustiça que poderiam ter resolvido. Portanto, fica-lhe muito mal falar sobre isso. Mas eu acho também, quando falamos de saúde, nós temos um candidato a primeiro-ministro do Partido Socialista que quer governar o país e que se esqueceu um pouco do que fez no Parlamento e do que fez agora no Governo. O Pedro Nuno Santos diz que é importante valorizar as carreiras. Eu recordo, minha proposta nem foi do Chega, por isso estou à vontade. Aumentos salariais de 15%. Pedro Nuno Santos votou contra. O PS votou contra. A carreira dos enfermeiros. O Governo acordou esse aumento de 15%, não sei se sabe. A reforma dos enfermeiros. Agora tão valorizada. Votaram contra. O Governo acordou Portanto, um aumento de 15%. o Pedro Nuno Santos, na verdade, o Pedro Nuno Santos é que devia usar o lema do Bloco de Esquerda. Não devia ser mesmo o Pedro Nuno Santos. Porque ao fazer o que ainda não foi feito. O Pedro Nuno Santos quer fazer o que nunca quis ter feito. E, portanto, nunca acreditou nisto e agora diz que o vai fazer. Bom, a verdade é esta. Nós temos um sistema de saúde que, independentemente de ser público ou privado, não está a dar resposta. Não está a dar resposta. Quando temos 3 anos de pessoas à espera para ter uma consulta, quando temos pessoas mais de 6 meses à espera de uma cirurgia que já estava marcada e quando temos uma série de urgências pelo país, houve momentos este ano que metade do país estava com urgências encerradas em algumas especialidades. E a solução é mandar mais doentes para o privado, onde o número de queixas também aumentou em relação à forma como sou atendido? Primeiro, impedir o que tem acontecido no Ministério da Saúde. 1 a 3 mil milhões de desperdício todos os anos. Eu gostava que ouvissem isto. 1 a 3 mil milhões. 1 a 3 mil milhões. É um escândalo até para níveis europeus. Com a marca do Partido Socialista. 2. A saúde tem este ano o maior orçamento de sempre. Mais de 15 mil milhões de euros. O problema não é despejar dinheiro na saúde como fez o Partido Socialista. Nós precisamos de um novo modelo de gestão na saúde. E isso envolve ter a capacidade... Sinteticamente, e para acabar... com as forças sociais e privadas, porque eles também são parte da solução, ou têm que ser, uma vez que 40% das diligências do Serviço Nacional de Saúde já são feitas no privado e no social. Portanto, é um mito dizer-se que o nosso serviço é completamente público. Mariana Mortágua queria a sua leitura sobre como... Não posso, André, senão não vamos ter tempo. Depois não vou falar de mais nada, só vou falar disto. Eu só vou dizer isto. Acho que o Pedro Nuno Santos devia fazer o meia-culpa antes de falar de saúde neste debate. André Ventura, explique-me da sua parte como é que é possível... Só pode ser mandato. Deixa-me só dizer isto. Ouviram? Ambos tiveram tempo de expor as vossas posições. André Ventura, conciliar grande corte dos impostos com um grande aumento da despesa pública que propõe. Como é que consegue? Eu acho que o Dr. Pedro Nuno Santos fica sempre muito incomodado com a palavra de choque fiscal. Nós já estamos num choque fiscal.
o choque fiscal que o PS nos deu, com das maiores cargas fiscais, carga fiscal recorde o ano passado, e já agora, Pedro Nuno Santos... Ia dizer que era das melhores da Europa, não ia. Se quer falar de choque fiscal, olha, eu dou-lhe um choque fiscal. Portugal tem a 9ª maior carga fiscal da OCDE sobre o trabalho. Afinal, os grandes amigos do trabalho, toda a esquerda de geringonça que governou durante os últimos anos, colocou-nos, sublinho, com a 9ª maior carga fiscal da OCDE sobre o trabalho. Portugal tem o 6º salário médio bruto mais baixo da OCDE. Ou seja, tantos anos de governo, amigo dos trabalhadores, amigo do trabalho, amigo da fiscalidade, amiga dos trabalhadores, deram-nos o maior choque fiscal. Mas o André Ventura quer cortar muito nos impostos e quer gastar muito mais dinheiro ao ponto de lhe chamarem socialista. Sabe porque é que tem a cortar muito? Porque eles é que o puseram a um nível que cortar qualquer coisa já é muito. Quer dizer, quando nós temos das maiores cargas fiscais... Mas então diga-nos quais são as suas contas. Já lhe disseram que são mais de 20 mil milhões que quer contar. Quer gastar. É uma das cargas, temos uma carga fiscal abaixo da média europeia, da média da União Europeia. Desculpe, Portugal, eu sei que isto custa ao Partido Socialista, mas Portugal tem o 6º salário médio bruto mais baixo da OCDE. São números, é só ir ver. E tem a 9ª maior carga fiscal sobre o trabalho. Portanto, quando falamos em descer, é porque o país não aguenta mais impostos. E porque uma grande parte dos portugueses sente hoje que tem que pagar uma série de impostos que nunca mais acabam, desde os impostos sobre o património, aos impostos sobre o rendimento, passando por uma série de taxas que estes senhores criaram nos últimos anos, desde a agricultura até à saúde, para sustentar quem não quer fazer nada. Portanto, a verdade é que vivemos hoje num super estado fiscal. O choque fiscal que nós temos foi o choque fiscal que o Partido Socialista nos deu.